Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sobre tipos de términos ou término cervical. Falaremos hoje sobre espaço biológico, a agressão ao espaço biológico, os tipos de término cervical e sua classificação e a indicação dos tipos de término cervical. Espaço biológico periodontal. Uma área que nós não devemos invadir é o espaço biológico periodontal, visto que o término cervical é uma área do preparo dentário que fica próximo ao nível gengival e também próximo ao espaço biológico. Então, a região que nós podemos confeccionar o término cervical é a região do sulco, que aí na imagem está mostrando que é uma área muito pequena, não tem nenhum milímetro, mas isso varia de acordo com o biotipo de cada indivíduo, o fenótipo gengival de cada indivíduo. Cada indivíduo posso ter um sulco menor ou um sulco maior, mas enfim, nós não podemos ultrapassar esse espaço aí de 0,69 milímetros que a imagem mostra. Caso contrário, nós estaremos agredindo o epitélio juncional e inserção conjuntiva, e o que pode acontecer é uma recessão gengival, tá bom? Bolsa e uma migração do epitélio para a área apical, reabsorção óssea e recessão gengival. O espaço biológico periodontal, ele pode ser violado. O espaço biológico, como nós falamos no slide passado, que é a região do epitélio juncional e da inserção conjuntiva, ele pode ser violado por cárie, fratura ou por erro. Então, término cervical, o que é? É a área de transição entre o elemento dental e o material restaurador. Então, o material restaurador é a prótese, é a coroa de cerâmica, ou metalocerâmica, ou total metálica, ou metal frio. Então, a coroa, a restauração protética, em contato com o término. Então, é a área de transição, dente, coroa, né? Ou dente, prótese. Então, determina a forma e espessura do material restaurador na margem do preparo. Quanto maior o término, maior a espessura do material restaurador na região cervical do preparo. Então, a imagem está mostrando que a broca, a ponta da broca, que desenha, que forma, que confecciona o tipo de término, né? Então, a ponta da broca que confecciona o tipo de término. Então, eu posso ter uma broca com a ponta arredondada e posso usar uma broca com a ponta ogival. Exemplo de broca de ponta ogival é a 3216, exemplo de broca arredondada 3145. Então, a ponta da broca que vai confeccionar o término. E geralmente o término é confeccionado durante o preparo e após o preparo. Então, terminou de confeccionar a técnica da silhueta, acabou a técnica, acabou todos os passos, o preparo está pronto para ser acabado, arredondado, é a hora de melhorar o preparo. Se você quer estender ele mais ou menos, não tem como menos porque não tem como acrescentar dente, mas dá para tirar mais dente e aumentar o término. Os tipos de término: ombro em 90 graus ou degrau arredondado. Temos o ombro em 90 graus reto, chanfrado e chanferete. A imagem mostra a diferença entre os três tipos de término que nós vamos usar. Então, é o que eu falo, extensão do término. Vocês vão ver que o ombro em 90 graus, ele acaba tendo uma extensão maior.
essa parede gengival que fica próximo à gengiva, ela é maior no sentido médio do dente. Então, o chanferete é um término menor, é o menor término que eu apresento para vocês. E o chanfrado é um término que fica entre o chanferete e o ombro em 90 graus. Lembrando que o ombro em 90 graus ele pode ser arredondado ou reto. E embaixo das imagens tem a indicação de cada um. Chanfrado, indicação coroa metalocerâmica ou cerâmica pura. Chanferete é um término menor, mais delicado. A gente indica para coroa total metálica e laminados cerâmicos. E o ombro arredondado em 90 graus ele também pode ser indicado para metal free, material totalmente em cerâmica. Ombro em 90 graus ou degrau arredondado. As características: a parede gengival e axial formam um ângulo de 90 graus arredondado. Então, para realizar esse término, nós precisamos de uma broca com a ponta arredondada. Indicação em dentes anteriores e posteriores, indicado para coroa total cerâmica, metal free, ou coroa metalocerâmica. Ele é contraindicado para dentes com tamanho mesiodistal ou vestíbulo lingual muito pequeno, porque é um término que acaba desgastando mais o dente. Então, é contraindicado em dentes com largura vestíbulo lingual pequena. Os tipos de término cervical. Nós temos o término em ombro arredondado em 90 graus, mostrando aí para vocês as vantagens e as desvantagens. A principal vantagem é que ele vai fazer com que a prótese nessa região tenha uma espessura maior. Como ele tem uma espessura maior, vai ter uma resistência maior e uma redução menor, uma redução ao risco de fratura. Então, se torna uma prótese mais resistente. Desvantagem: dificuldade de escoamento de cimento, possível desajuste oclusal e cervical, e pode, por não ter uma boa adaptação, formar uma linha de cimentação espessa. Aí uma imagem mostrando que na região cervical, por ter ficado fino a cerâmica, por ter feito um término não tão grande, né? Não ter feito um ombro, a cerâmica ficou fina e acabou fraturando. Mostrando aí a diferença entre um chanfrado e um ombro arredondado. Então percebam que o desgaste no dente é maior no ombro arredondado do que no chanfrado. Chanfrado menor que o ombro arredondado, então a broca ela não aprofunda tanto para o centro do dente quanto no ombro arredondado, e ela é indicado para coroa metalocerâmica e até para metal free. Então, aqueles casos onde você não consegue fazer um ombro pelo tamanho do dente, você pode usar o chanfrado, uma ótima opção. Vejam que se eu pegar um círculo, esse chanfrado ele vai se estender por 1/4 do círculo. As vantagens: menor desgaste dental, a broca não se aprofunda tanto para o centro do dente, melhor escoamento, porque o ângulo não é tão acentuado, e melhor adaptação cervical. Então, por ter um ângulo mais suave, menos acentuado, o cimento escoa melhor e a prótese tem uma melhor adaptação. E o chanferete é o menor de todos. Então, é um término que desgasta-se pouco o dente, muito indicado para laminados cerâmicos, porque na região cervical é uma região onde tem menos esmalte, é uma região
Sensível e delicada. Como os laminados cerâmicos eles precisam do esmalte para adesividade, a região cervical tem pouco esmalte, fácil opção pelo chanferete, que é o menor término que nós temos. É o término que se desgasta menos dente. Broca, geralmente ponta ogival ou ponta arredondada. Então vejam, colocando um círculo sobre a região do término, esse círculo ele entra menos para dentro do dente. Usaria mais ou menos um quarto do círculo para se confeccionar um chanferete. Características indicadas para a coroa metálica ou laminados cerâmicos. As metaloplásticas não são mais usadas. Vantagem, melhor adaptação, melhor escoamento do cimento, porque o ângulo é mais suave, e preservação da estrutura dentária, uma grande vantagem. Desvantagem, quando usado em metalocerâmica, há necessidade de confecção de cinta metálica, mas não se usa mais cinta metálica. Isso está em desuso. Se for usar uma metalocerâmica em um chanferete, há necessidade de fazer a cinta metálica, então a estética é prejudicada, mas não leva em consideração essas desvantagens. O formato de broca. Então nós temos aí vários tipos de broca e como eu falei, as brocas que nós vamos utilizar aí para fazer o término são brocas ogivais, ponta ogival ou arredondada, ou reta quando o ombro for um ombro com ângulo reto. A ogival serve para fazer o chanfrado e o chanferete, e a arredondada serve para fazer chanfrado, chanferete e ombro arredondado. Também outra broca ponta arredondada, mas essa broca aí que eu mostrei por último, ela é usada para confecção de cavidades protéticas para inlay ou onlay. O nível gengival. Então a gente tem a opção de fazer o término cervical supragengival, acima do nível gengival, a nível gengival e intrasucular. Lembrando que a melhor opção é intrasucular. Diminuição de acúmulo bacteriano, formação de cárie. Nível gengival é a menos indicado e supragengival, acima de 2 milímetros, também é indicado, mas a estética é prejudicada. O sucesso de uma PPF depende da saúde periodontal, então isso depende do paciente, ter um cuidado com o seu periodonto e o profissional possibilitar que o paciente consiga realizar uma boa higiene para que a saúde periodontal se mantenha estável. Isso é um periodonto saudável, gengiva rósea, sem sangramento, sem bolsa. Então é assim que eu quero encontrar o meu periodonto para continuar o preparo do dente, a moldagem, a cimentação da prótese. Então o periodonto precisa estar saudável. Então margens gengivais livres de inflamação, gengiva queratinizada com aspecto casca de laranja, papilas bem definidas e profundidade do sulco até 1 milímetro ali, 0,9, 1 milímetro, 0,69, não passando disso. Então, localização da margem ou do término. Preparo intrasucular. Não invadir o espaço biológico, principal regra, e se invadir o espaço biológico, nós vamos ter inflamação gengival, destruição do epitélio, migração do epitélio e formação de bolsa e recessão gengival. Então, não invadir o espaço biológico. Intrasucular, quando o término for intrasucular, dentro da região do sulco, não ultrapassar 0,5 milímetros, mas na literatura a gente encontra até 1 milímetro de profundidade, mas não devemos ultrapassar